todos. Em primeiro lugar, queremos agradecer a essa casa que sempre nos recebe muito calorosamente, agradecer o convite, agradecer a espiritualidade que está sempre nos auxiliando em todas as empreitadas que abraçamos nesta casa. Eu sou Wanda Montalvão, facilitadora aqui da nossa casa há bastante tempo, atualmente facilitando o Livro dos Espíritos, e estou aqui hoje para nós conversarmos um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, enfatizando sempre a importância do estudo do Evangelho, que tanta luz, tantos horizontes traz para as nossas vidas, nos acompanhando no dia a dia, nos orientando para fazermos o melhor que pudermos, respeitando sempre as nossas limitações. Hoje, particularmente, nós estaremos estudando, refletindo, absorvendo os ensinamentos contidos no capítulo 10, que se chama Bem-aventurados os misericordiosos, que também obterão misericórdia. Essa passagem, como veremos mais à frente, está contida no Sermão da Montanha. Essa passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Ali Jesus vai atendendo a todas as solicitações, todas as dúvidas dos seus discípulos. Ele vai sanando e trazendo para nós muitos ensinamentos. Ele estava na montanha, ele sobe a montanha, onde todos os seus seguidores estavam aguardando a sua palavra, senta-se ao lado dos discípulos e começa a falar, ensinando. Aí iremos acompanhar todas as partes que compõem o Sermão da Montanha, conhecido como um dos maiores ensinamentos que nós podemos encontrar nos estudos de Jesus. Podemos, como diz aqui no slide, que o Sermão da Montanha pode ser encarado como uma carta magna do cristianismo, onde está todas as orientações. Se pudéssemos nós seguir grande parte do que está ali no sermão proposto para nós, pudermos absorver aquilo e botar em prática nas nossas vidas, estamos no caminho daquela nossa destinação, que é a perfeição. Então, podemos dizer que Jesus, no Sermão do Monte, proclama para os seus discípulos e, consecutivamente, para todos nós, ali de forma bem concisa e ordenada, um sistema de filosofia universal, que, como já falei, se seguirmos, estaremos no caminho certo. Então, o nosso capítulo de hoje, os bem-aventurados e os misericordiosos, é a quinta parte do Sermão da Montanha. E aí, primeiro, antes de entrar propriamente no estudo, nós temos que parar, nos deter um pouquinho para refletir um pouco sobre alguns ensinamentos, algumas partes que compõem, alguns conceitos. Em primeiro, o que é que vem a ser aventurado? A pessoa que se aventura, que conquista, que alcançou. Então, esse estado de bem-aventurança pode ser encarado como um estado de felicidade, um estado de tranquilidade perante o seguimento das leis de Deus. Nos dará essa satisfação interior e essa paz em nossas consciências. Assim como podemos também dizer, quem são os misericordiosos? Aqueles que perdoam as ofensas que lhe fazem, consecutivamente aquele que tem compaixão, aquele que se condói com o sofrimento do próximo, com a dor do próximo, não é alheio a esse sofrimento, e essa dor pode ser física ou moral. Então é a pessoa que no seu dia a dia está sempre pensando no próximo, tá? Podemos também começar citando, para entrarmos nessa parte do misericordioso, da prática da caridade, que tanto norteia a nossa doutrina, pensando na pergunta 886 do Livro dos Espíritos.
quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então, benevolência, quer dizer, bondade, misericórdia para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, quer dizer, compreensão com relação às falhas dos outros e, consecutivamente, percebendo sempre as nossas em primeiro lugar. E o perdão das ofensas. Então, essa resposta dos amigos espirituais para Kardec sintetiza bastante e está coadunando com a passagem do Sermão da Montanha, que é objeto do nosso estudo de hoje. Então, continuando aqui, nós podemos também pensar que a misericórdia é o complemento da brandura. Uma pessoa calma, tranquila, equilibrada, ela busca sempre esse caminho da compaixão, de ser solidário, de ser fraterno. Aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico, será sempre um ser que está em conflito. Então, essa passagem está no próprio estudo do capítulo. A misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas. Nós podemos até pensar assim, Deus não é um ser personificado. Consecutivamente, se não podemos personificar Deus, de que forma nós podemos chegar ao outro sendo um enviado e um encarregado, um representante do amor de Deus entre os nossos semelhantes? Através do exercício da nossa própria consciência. Nós temos que estar sempre, como diz lá também no Livro dos Espíritos, onde está marcado as leis de Deus, está marcado na nossa consciência. Então, nós representamos Deus e temos a representação de Deus através das nossas relações com os nossos semelhantes. Quanto menos relacionarmos de forma prazerosa e amorosa com os nossos semelhantes, mais nos afastamos do caminho de Deus, consecutivamente também das suas leis. Uma coisa vai completar a outra. Entre as outras passagens que nós temos, que são bastante itens que nós vamos ver, nós temos a passagem que fala sobre perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Perguntamos, com que direito nós podemos reclamar o perdão de nossas faltas se não perdoamos as dos outros? Ainda estamos em um estágio que estamos sempre mais rigorosos com os nossos semelhantes do que com o nosso próprio comportamento, certo? Então, primeiro, antes de que nós tenhamos a absolvição dos nossos equívocos, nós temos que ter sempre também esse olhar compassivo para os irmãos em caminhada conosco, que também estão cometendo ainda os mesmos equívocos que nós, tá? Nós temos uma passagem aqui do Consolador, essa parte que fala sobre Jesus, nos orientar que nós devemos perdoar, não 7 vezes só, como Pedro pergunta ao Cristo. Então, quantas vezes eu terei que perdoar o meu irmão? Então, Jesus diz, ele pergunta até 7 vezes, e Jesus diz, não só 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Jesus aí está querendo dizer para nós que a misericórdia, o perdão, a benevolência, a caridade, ela não tem limite. Ela não vai só até a página 12, ela é ilimitada, tá? Assim como para nós também, essa reciprocidade, a misericórdia tem que ser recíproca, o perdão tem que ser recíproco, Então, essa passagem, como a gente fala, que está em Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 22, e a gente pode refletir sobre que o perdão cura, liberta e restaura. Quem mais se beneficia a partir da concessão do perdão?
O que perdoa ou o que é perdoado? E nós mesmos podemos imediatamente responder: mais beneficiado é aquele que perdoa, porque ele se desacorrenta daquela situação, ele se liberta, e liberta aquele ao qual ele não queria perdoar. Nós temos no Consolador, na pergunta 338, uma reflexão também muito interessante, se referindo a essa passagem dos Evangelhos. É perguntado por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7 vezes. E Emmanuel, pela caneta de Chico Xavier, nos fala que a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Então, a mesma medida ao qual eu meço o outro é a mesma medida que eu também serei medido. Então, temos que pensar bastante nisso, refletir bastante. E, ao mesmo tempo, uma dúvida, uma questão que é muito refletida, falada, discutida: perdoar é esquecer? Existe essa possibilidade, como essa imagem passa para nós, de nós apagarmos tudo que já passou, de situações, E aí, o que a gente reflete nos nossos estudos, encontra nessa vasta bibliografia que nós temos da doutrina espírita? O esquecer aqui não é apagar completamente da memória, é apenas transformar esse problema, esse caso, numa diminuição da mágoa, da raiva ou do ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, o perdão é superficial. Então, não é que eu apague da minha memória aquele fato ocorrido, mas aquele fato, ele não me tortura mais, ele não me causa mal, ele não me desequilibra, certo? Eu não tenho mais ressentimento com aquilo, eu guardei na gavetinha, aquilo serviu como um aprendizado, acelerar o meu caminho evolutivo através da solução que eu dei, eu trabalhei aquilo em mim e consegui me desvencilhar. Porque o que acontece? Se eu não me desvencilho deste problema, aquilo vai ficar me torturando. Então, essa energia gerada através dessa minha monoideia, me fizeram isso, me fizeram aquilo, a cada instante em que a gente vai reviver aquele fato infeliz que aconteceu, vai aumentando a ferida que se formou e vai acumulando novo e desnecessário sofrimento. Quando eu esqueço moralmente a situação, eu corto esses laços que me prendiam e que me torturavam àquela situação, certo? Continuando assim, podemos também refletir: por que é tão difícil perdoar? Por quê? Primeiro, perdoar envolve você dar o braço a torcer de que aquele perdão é necessário. Assim, também muitas pessoas acham que perdoar é um sintoma de fraqueza. Muito pelo contrário, é um indício de que você está superando, você está trabalhando e você está conseguindo vencer aqueles obstáculos, certo? E requer também muita humildade. Para perdoar, a gente se coloca na situação do outro, e isso nos traz uma parceria afetiva que faz com que a gente consiga se desvencilhar disso. Por que então que é tão difícil perdoar? Porque somos muito imperfeitos ainda, nos detemos muito nas coisas que acontecem em nossas vidas, nos torturamos muito, transformamos essas coisas num cavalo de batalha. O nosso próprio orgulho de dar o braço a torcer, de repente, numa situação que desembocou em alguma coisa que eu também tive a grande parcela de responsabilidade. Então, às vezes, para nós é difícil chegar a essa conclusão. O nosso egoísmo também é tudo eu, o nosso egocentrismo, a gente sofreu, nós não fizemos nada.
ainda estamos muito nessa. E os nossos melindres também, né? A gente acha que alguém que nos fez alguma coisa, nos desequilibrou em algum momento, alguma situação, a gente acha que a gente não merecia e a gente se vitimiza muito. Nós ainda estamos muito naquela fase de que nós temos muita dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro e ver a questão através dos olhos do outro. Ainda queremos ver os nossos olhos trazendo sempre para o nosso problema e não para o nosso semelhante. Temos também algumas crenças sobre perdoar. Eu vou perdoar? Se eu perdoar, eu estou mostrando que eu estou sendo apático ao erro do outro. Não, eu vou levar isso à ponta de faca. E isso não é o caso. Perdoar não quer dizer que eu estou sendo conivente com o erro do outro. Muito pelo contrário, perdoar envolve compreender. Então eu me coloquei no lugar do outro e eu compreendi a situação. Também não é aceitar de forma passiva o que os outros nos fazem. Muito pelo contrário, eu posso ter verdadeira percepção da situação, certo? E optar pelo perdão, porque vai me libertar e eu vou sair dessa situação de forma mais equilibrada. A mesma coisa, perdoar não é aceitar agressões, não é aceitar abusos, manipulações e desrespeito aos seus limites e os seus direitos pessoais. Nós temos até no livro do Martins Peralva, um livro que eu gosto muito também, deixo aqui como referência, que é Estudando o Evangelho. O próprio Martins Peralva vai falar para nós com relação a esse lance do esquecimento no que se refere ao perdão. Ele diz, muitas vezes, a pessoa nos faz algum problema, nos envolvemos em alguma situação de conflito e perdoamos, superamos, partimos para outra. Mas isso também não quer dizer que eu vou aceitar tudo e ficar naquela mesma situação abusiva, permitindo que esse nosso companheiro de caminhada evolutiva tenha a oportunidade de termos de novo outra situação de conflito. Então, muitas vezes pode até haver um afastamento, mas de forma que eu tenha meu coração limpo, minha mente limpa, vibrando no bem para essa pessoa e desejando toda a felicidade do mundo para ela, tá? Então não é para perdoar e se martirizar, nem se mortificar por causa disso. Então a gente vai continuando aqui, lembrando também sobre uma questão que quando estamos envolvidos numa situação como essa, temos que estar sempre, na nossa mente, que existem duas maneiras de perdoar. Isso está lá no Evangelho e em diversos outros livros que focam nesse assunto. A primeira maneira de perdoar é grande, é nobre, é sincera, é verdadeira, é generosa, ela não tem pensamento oculto, ela não tem situação assim de segundas intenções com relação àquele perdão que está sendo concedido ali naquela situação. E a outra maneira é falsa, pois vai impor ao outro condições humilhantes. E se estende a mão ao ofensor, não faz com bondade, não faz com resiliência, faz sempre com ostentação, para aquilo que a gente viu aqui ainda agora, ainda com o orgulho e o egoísmo ali muito intrínseco àquela situação. Aí eu trouxe até aqui umas coisinhas muito interessantes, que às vezes a pessoa perdoa, mas existem diversos tipos de perdão. Por exemplo, o perdão condenação. Eu perdoo, mas ao mesmo tempo eu estou condenando aquela pessoa, porque eu digo que nunca perdoei, mas nunca mais quero ver aquela pessoa. Se a pessoa vinha passando numa calçada, eu vou para outra. Todos nós já ouvimos pessoas falarem isso. A outra é aquele perdão pretensão. Eu perdoo, perdoei, mas ele vai ouvir. Eu vou dizer umas verdades para ele. Não, perdoei, passei uma borracha, acabou. A outra, perdão menosprezo. Eu perdoei,
merecia, mas afinal de contas, né? A pessoa é um pobre coitado, ou então ele é uma pessoa sem queira nem beira, não sabe o que faz, é inconsequente, quer dizer, eu já estou julgando e já estou pré-determinando uma condenação para ela. Ainda temos aquele perdão e rancor. Eu perdoo, mas eu nunca mais vou esquecer o que ele me fez. Continuo presa àquela situação. O perdão está aqui na segunda parte, na segunda maneira, ainda está me retendo aquela situação de conflito. E também ainda tem o perdão maldição, que eu digo assim, eu perdoei, mas Deus vai castigar o que ele me fez. Ainda uso o equívoco dobrado, que além de não ter perdoado coisa nenhuma, eu roubo uma praga e ainda uso o nome de Deus em vão. Então nós temos que observar bastante isso e limpar o nosso coração, tá? Porque nós ainda, infelizmente, estamos mais nessas duas, na segunda maneira de perdoar, devido ainda à nossa imperfeição espiritual, tá? Então, tanto pode ser sincera como não essa nossa maneira de perdoar, tá? Como eu tinha falado no início, né, esse nosso capítulo, ele possui muitos itens para refletirmos, né? Já refletimos bastante aí sobre o que é ser aventurado, bem-aventurado, o que é ser misericordioso, falamos bastante aí já sobre perdão, sobre se perdoar é a mesma coisa que esquecer, já vimos as maneiras que existem de perdoar, né? E devemos sempre optar pelaquela maneira que realmente consegue desatar os nós de qualquer conflito. E um outro item que nós encontramos neste capítulo é a passagem que fala, e que é muito usado por nós dentro da doutrina espírita, é reconciliai-vos sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quer dizer, o que se encerra nesse estudo? Enquanto estamos a caminho com ele, principalmente enquanto encarnados, porque sabemos nós que a bondade de Deus faz com que nos coloquem em espaços, em famílias, em situações de convivência, exatamente com esses nossos adversários, essas nossas inimizades, né, de outras vidas, e às vezes até nos propicia aqui mesmo, né, esses encontros, e nós devemos jogar todas as nossas pedras para que a gente possa não levar para o mundo espiritual, nem arrastar pela nossa vida as correntes de conflitos com qualquer pessoa. Então temos que maturar isso em nós e trabalhar esse acerto de contas amoroso e fraterno, para podermos nos libertar de qualquer amarra que atrase a nossa evolução espiritual. Nós sabemos que somos espíritos eternos em caminhada evolutiva, e cada um de nós estamos em estágios diferentes, em situações diferentes, e temos um determinado nível de aprendizado e de compreensão, de acordo com de que forma usamos as oportunidades que a vida nos traz para incorporar na nossa melhoria espiritual. Então temos sempre que respeitar isso nos outros. Às vezes você já está num nível de compreensão que o outro não, mas você já esteve na situação que ele está. Então você tem que compreender para que você possa resolver essa situação, certo? Muito será pedido a quem muito for dado. Então temos que estar sempre consciente disso. Então, para que a gente precisa se reconciliar, além disso tudo que eu falei, né? Desatar os laços, parar de arrastar as correntes, ficar com o coração leve, objetivando apaziguar as discórdias no curso da nova atual existência. Poxa, é tão gostoso assim. Eu às vezes até costumo dizer que o que a gente
quando a gente parte para o mundo espiritual, é a saudade e são as boas lembranças, né? Os momentos em que vivenciamos, os momentos edificantes. Então, quanto mais momentos bons, momentos fraternos você teve com todos os seus companheiros, seja no âmbito familiar, profissional, na vizinhança, na doutrina, na igreja, em qualquer ambiente em que nós gravitemos, quanto mais a gente deixou de boas impressões e de bons relacionamentos, mais essas pessoas vibrarão por nós, né? E também vão torcer para que nós estejamos bem na vida espiritual. Então, não tem contra nenhum, só tem prós em a gente fazer a reconciliação com os nossos adversários, né? Que é uma palavra fortezinha, né? Nossos desafetos seria melhor, né? E a gente também sabe que além da vida material, dessa atual existência em que a gente está aqui caminhando, esses conflitos também precisam ser resolvidos, ou, vou trocar a minha fala, é melhor que sejam resolvidos enquanto estamos caminhando na vida corpórea, porque no mundo espiritual podemos estar em estágios evolutivos diferentes, em faixas vibratórias diferentes, e vai ficar mais difícil que nós tenhamos o companheirismo, ou tenhamos a relação com esse nosso adversário, nosso desafeto, e percamos a oportunidade. Então, se a gente já acerta, deixa tudo meio caminho andado, né? As arestas acertadas aqui, enquanto a gente está na matéria, elas refletirão no mundo espiritual. E se o contrário acontecer, a gente não resolver, a gente incentivar esse conflito, isso vai se perpetuar em existências futuras, e a gente sabe que muitos processos obsessivos acontecem exatamente por esses pequenos conflitos não solucionados, que poderiam ser resolvidos com simples perdão, com simples acerto de contas. Vamos discutir a relação, discutir de forma, né? A gente está falando aqui, não é discutir de briga, é discutir de colocar os pratos na mesa e entrar numa solução para aquela situação, tá? Aqui nós temos um outro item também que faz parte desse capítulo, porque o que ficou para nós, esse capítulo é bem grande, o que ficou para nós é o tópico 1 ao tópico 13, e embora sejam só esses de 1 a 13, mas ele encerra muitos conhecimentos, muitos ensinamentos. Então temos uma outra passagem que fala: digo-te que dali não sairás enquanto não tiveres pago até o último centil. Aí a gente começa a pensar, meu Deus, o que Jesus quis dizer para nós, o que ele nos trouxe ali, né, para nós aí de ensinamento a partir disso. A gente sabe, né, que nós estamos no mundo para expurgar os nossos erros, para nos melhorarmos, para acertarmos nossas contas, para reconciliarmos, como falamos anteriormente, para evoluir, para aprender e para evoluir, para caminhar. Qualquer coisa que me retenha, qualquer coisa que seja um obstáculo nesse meu caminho evolutivo, vai ser ruim para mim, vai me atrasar, vai me travar e vai me amargurar e vai me trazer sofrimentos desnecessários, sofrimento que eu posso resolver a partir de um acerto. Então, é isso que esse capítulo aqui, que essa passagem aqui está dizendo para nós, tá? Esse pagar o último centil é não ter nenhuma mácula em nosso caminho que nos retenha, que nos atrase, tá? Resolvi tudo, estou tentando resolver tudo, estou caminhando, estou buscando seguir os ensinamentos do Cristo, estou perdoando, estou limpando meu coração e minha mente. Então, é isso que quer dizer aqui esse capítulo, que a gente possa realmente seguir aqui. Eu até botei aqui, né? A gente cria prisões para nós.
através do não perdão, através do orgulho, do egoísmo, da imperfeição. Isso são prisões que a gente não pode, devido a esse nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa cobiça, a gente não pode voar livremente, alçar, para os superiores, porque nós estamos presos. Então, se nós não tivermos reparado todos os males que causamos aos nossos semelhantes, aquilo vai nos reter. Então, isso quer dizer apagar o último sentiu. Não é pagar, é um pagar metafórico, Nós seremos assim livres de qualquer dívida que nós contraímos com o nosso próximo, através do resgate e do acerto de contas e do término dos conflitos que nos serviam de obstáculo ao caminho evolutivo. Outro item muito importante, o sacrifício mais agradável a Deus. Isso também está no capítulo do Evangelho e foi retirado lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 23 a 24. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar. Vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois irás fazer a tua oferta. Então, primeiro a gente tem que esclarecer que na época de Jesus se falava, por isso que se fala aqui em oferta, porque existia muito, esse sacrifício, essa oferta, a concessão de bens materiais em nome de Deus, certo? Para demonstrar a Deus o respeito e o amor, eram feitas oferendas. Por isso está sendo citado aqui, certo? Então, se eu vou fazer uma oferta, uma oferenda, pedindo alguma coisa para mim, uma benesse para mim, mas se eu tenho o meu coração amargurado, rancoroso, tenho merecimento, tenho moeda de troca para conseguir essa concessão, tenho merecimento para isso? Claro que não. Então, primeiro eu tenho que acertar as minhas arestas, consertar o que eu deixei para trás, certo? Para depois eu vir fazer a minha oferta, entre aspas, a Deus e conseguir aquilo que eu tanto desejo. Quer dizer, assim eu terei feito por merecer essa intercessão de Deus em minha vida, tá? Sendo que hoje em dia, essa nossa oferta, essa nossa oferenda pode ser encarada e tem que ser encarada de outra forma. Hoje em dia, essa oferenda é a nossa prece, a prece pelos nossos amores, pelos nossos desafetos, pelo bem da humanidade, pela mudança, de nós mesmos, através do nosso íntimo, para a elevação da nossa moralidade, pelas nossas intenções e pelas nossas boas ações. Essa é a oferenda que Deus espera de nós. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é a nossa própria remissão, a nossa mudança, a nossa transformação. É pegarmos todos os seus ensinamentos, digerirmos todos eles, e transformar o nosso proceder, transformar a nossa conduta. Nós temos aqui no Livro dos Espíritos uma pergunta muito interessante, que é a pergunta 661, que está relacionada mais ou menos com esse item. É perguntado por Kardec aos Espíritos: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Podemos pedir a Deus que perdoe nossas faltas? Aí, qual é a resposta? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Então não adianta só eu fazer as minhas preces. É claro que elas também são importantes. Elas me colocam numa situação de submissão ao Pai. Mas elas sozinhas não fazem o efeito esperado. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, o sacrifício que Deus espera de nós é a mudança do nosso proceder. São as nossas boas ações e é o amor que devemos desenvolver
desenvolver pelos nossos semelhantes. Vamos então passar para outra parte aqui do nosso estudo, né? Muito rico esse capítulo, né? Então nós temos essa outra passagem que está lá no tópico 10 já, como eu falei, né? Que o nosso estudo ia do tópico 1 ao tópico 13, os versículos lá, a parte de 9 e 10. Capítulo 10, que é bem-aventurados os misericordiosos, nos tópicos 9 e 10 vai se falar sobre o arder e a trave no olho. Quer dizer, é muito fácil a gente, né, perceber o erro do outro. Nós somos juízes, nós somos excelentes para isso. Julgar o que o outro falou, julgar como o outro se comportou, nós julgamos como o outro se veste, como o outro fala. Nós somos juízes assim, imbatíveis, certo? Mas dessa mesma forma contundente, forte, né, que nós julgamos o outro, primeiro nós temos que julgar a nós mesmos. Nós temos que ver como eu estou procedendo, como eu estou me comportando, eu estou cumprindo a minha missão, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, porque Deus é que vai avaliar isso, que às vezes também nós podemos querer exigir demais de nós, mas muitas vezes nós relaxamos e nos acomodamos a determinadas situações. Então nós temos que fazer dentro das nossas capacidades o melhor de nós e não ficar observando o outro, julgando o outro, criticando o outro. Eu tenho que me observar, eu tenho que me criticar e eu tenho que me julgar, porque é de mim, a partir de mim que tem que acontecer essa minha transformação e não perder tempo e me deter em julgar o que o outro está fazendo, certo? Então, antes de criticar esses defeitos e essas faltas, eu tenho que examinar a minha própria conduta e modificar o meu proceder. Então, muitas vezes, fulano tem um cisto, né? Fulano está com um cisto. Eu enxergo muito bem para ver o erro do outro, mas costumo ser míope para enxergar o meu próprio erro, o meu próprio defeito. Para nós somos sempre condescendentes. A gente sempre dá uma desculpa, não é assim? Porque eu fiz isso por causa disso. Eu falei aquilo por causa do que o outro falou aquilo. Não, eu tenho que não pensar no que o outro fez ou deixou de fazer. Eu tenho que estar sempre sendo colocada à prova nas adversidades da vida, nos conflitos da vida e agir da melhor forma possível, tá? Então não adianta eu olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim sempre em primeiro lugar. Aqui nós vamos continuar falando um pouquinho no nosso capítulo lá. A gente volta um pouquinho para a parte do julgamento e, consecutivamente, a parte do perdão, né? Não julgueis a fim de não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes os outros, medirão também a vós, certo? Está lá de novo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 a 2. Então, se eu sou muito exigente, se eu sou muito contundente, muito agressiva com o outro, a mesma coisa a vida me colocará nessa mesma situação. Cobrarão de mim também, me julgarão também e vão me medir da mesma forma. Tudo na vida não é causa e efeito. Eu hoje não planto o que eu irei colher amanhã. Então, se eu sou uma pessoa intransigente, eu só encontrarei em meu caminho situações intransigentes também. Então, se eu quero ter uma vida de paz, de esperança, de fé, uma vida de qualidade, uma vida leve, uma vida solta, assim eu tenho que agir com o outro, compreendendo sempre as limitações de cada um e perdoando sempre. Continuando aqui, temos outro item que também está fazendo parte desse nosso capítulo. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 7. Aquela situação, né, em que o Cristo estava ali junto com alguns profetas, alguns homens ali, e uma mulher
tinha sido enxovalhada pelas pessoas e estavam ameaçando apedrejar. E Jesus falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa parte é muito difundida, né? E também muito significativa para nós. Nós podemos julgar alguém, nós podemos atirar pedras em alguém. Muitas vezes a gente emite uma opinião sobre a pessoa. Mas a pessoa não devia ter feito isso, sem levar em conta que, se nós estivéssemos na situação daquela pessoa, nós poderíamos estar agindo muito pior. Aquele comportamento que nós criticamos, que nós julgamos e achamos errado, pode estar bem aquém do comportamento que nós teríamos. Teríamos um comportamento muito pior, muito mais forte, contundente e muito mais desordenado do que aquela pessoa ao qual a gente está ali, né? Nessa época aqui, a única pessoa nesse âmbito aqui, nessa plateia, né? No caso dessa pessoa, a única pessoa que teria condições morais de julgar seria o Cristo, desde o momento que o Cristo foi, né, o ser mais perfeito que esteve entre nós, certo? Ninguém mais que estivesse aqui presente possuía condições de julgar essa nossa querida adúltera, né? E o que o Cristo fez? Como sempre, nos dando lições, não perdendo nenhuma oportunidade de nos ensinar. Ele não criticou o procedimento dela, ele não pediu contas a ela de nada, ele não a tratou com desprezo, não a relegou a não atender, né, deixando-a de lado, e nem exigiu a ela arrependimento. Nada. Aceitou, compreendeu. E apenas o que ele fez? Mostrou a ela, através dessa sua frase, através dessa recepção dele para ela, ele apenas mostrou a ela que havia uma vida nova pela frente, que era só ela buscar a prática do bem. Quando ele diz para ela, né, vá e não voltes a pecar. Então ele mostra para ela ali um novo horizonte, um novo caminho, esquecendo tudo que já passou e o vislumbre da esperança de um novo caminho pela frente a partir dessa prática do bem e da mudança do proceder dela, como já falamos várias vezes, que está enfatizado em todas as passagens desse nosso capítulo tão rico de conhecimentos. Terminando já o nosso trabalho, a nossa reflexão, né, o nosso estudo, tem uma coisa muito importante. Não será, por acaso, a reencarnação o atestado da indulgência divina facultada ao infrator das leis, concedendo-lhe recomeço e oportunidade de libertação? Sabemos nós que a reencarnação é uma prova do amor de Deus para conosco. Ele, como Pai, nos dá oportunidades para que nós possamos refazer o nosso caminho, consertar os nossos equívocos, nos esmerarmos, melhorarmos e seguirmos, certo? Então, se Deus, com todo o seu poder e bondade, faz isso por nós, como que nós não queremos e não podemos e travamos para ser indulgentes com os nossos semelhantes, para não perdoarmos os nossos semelhantes? O que acontece? Está lá no Evangelho, se a gente tem uma obrigação, assim, uma missão, se a gente reencarna para cumprir um objetivo e a gente falha, o que Deus faz por nós? Nos concede nova oportunidade de retorno à carne para passarmos pelas adversidades, para o crescimento necessário para a nossa evolução. Então, quem somos nós para não perdoarmos, não sermos indulgentes, caridosos e fraternos com os nossos semelhantes? Então, se Deus nos dá essa benesse, essa prova de amor, se não seguirmos os exemplos de Deus, nos afastamos dele
E essa não é a nossa intenção. Nossa intenção é estar sempre junto ao Pai, junto e seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, devemos imitar o seu proceder dentro das nossas limitações, né? Da nossa aprendizado ainda tão precoce, assim, tão fraquinho ainda que temos, certo? Então, precisamos refletir sobre isso. E, para concluir, nós, depois dessa caminhada toda, nós vamos pensar um pouquinho aqui sobre o perdão, né? A reconciliação, o atire a primeira pedra, a trava, isso tudo como obstáculos vencidos para que possamos chegar a amar os vossos inimigos, né? Eu não gosto muito, sabe, de usar essa palavra inimigo, porque, graças a Deus, eu até creio assim, eu não quero ter mais nenhum inimigo. Eu posso ter tido em vidas passadas que ainda não tinha conhecimento, um pouquinho, né? Miudinho, mas um pouquinho de conhecimento da justiça de Deus. Eu não quero ter inimigos, nem quero ser inimigos de ninguém. A gente pode ter uma musguinha com uma pessoa, porque isso faz parte do dia a dia, da convivência e do nosso caminho, né? Mas inimigo eu acho forte, mas estou aqui repetindo o que está lá no capítulo do Evangelho. Então, o que eu tenho que fazer para amar os nossos inimigos? Não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, se eu vou me reconciliar, se eu vou perdoar, eu não terei mais nenhum desses sentimentos dentro de mim. Eu tenho que abster-me, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. De forma nenhuma, muito pelo contrário, eu tenho que estar sempre vibrando, rezando, torcendo, para que até aquelas pessoas que de repente nós não estamos na mesma sintonia vibratória, mas que estejam alcançando êxito em suas vidas, certo? Quando eu digo assim, quando eu falei lá sobre o perdão, mesmo que de repente eu não possa ter a oportunidade de me reconciliar com aquela pessoa, de perdoar assim através de um colóquio pessoal, essa pessoa, vai que essa pessoa foi para longe, mora em outro lugar, tal, mas através do meu pensamento, através das minhas irradiações, das minhas vibrações de bons pensamentos para ela, eu também estou provando a espiritualidade superior que aquilo já não me amargura mais, que eu consegui me desvanecer, né? Desvanecer aquele sentimento de dentro do meu coração, tá? Então aqui a gente fala muito também, a gente gosta muito, então que a gente use as palavras apenas para aconselhar, para desejar sempre o bem para todas as pessoas e que também use os nossos atos, as nossas ações em prol disso. E também retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Mesmo que alguém tenha sido insensato conosco, que a gente ponha isso por conta daquele caminho que cada um de nós está trilhando e também de quantas vezes nós também já fomos e ainda somos imaturos, né? Somos ainda muito fúteis nas nossas relações, tá? Então, se eu fizer isso tudo, se eu conseguir trazer isso tudo para a minha vida, para o meu coração, para a minha mente, para minhas ações diárias, eu vou preencher as condições do mandamento maior. Porque tem até uma passagem, eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra, que ele diz que o perdão é a parte maior do mandamento de Deus, né? Ele faz parte da pedagogia de Deus, perdoar. E se o perdão faz parte da pedagogia de Deus, consecutivamente, qual é a pedagogia de Deus? Se resume numa palavrinha só, é o amor, né? O amor pelos nossos semelhantes, o amor por nós mesmos. Quando nós amamos a nós mesmos, nós também praticamos o auto-perdão, porque a gente também tem que se perdoar para perdoar o outro, tá? Então, é um trabalho difícil, mas não impossível, que requer de nós muito esmero e bastante comprometimento para que possamos alcançar. Então, assim,
nós vamos preencher essas condições, né, de amar os vossos inimigos e consecutivamente seguindo o primeiro e o segundo mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós amamos a Deus, isso não são antagônicos, amar a Deus e amar ao próximo. A gente só pode amar a Deus amando o próximo, e a gente só pode amar o próximo amando a Deus. Então, com essa frase final aqui, ficando com essa passagem tão bonita do nosso Evangelho, a gente conclui esse estudo que nos traz muitas coisas para refletirmos e para tentarmos processar dentro do nosso íntimo e trazer para o lado de fora, exteriorizar de forma que traga mudança para a nossa vida, para o nosso proceder. Aquilo que não me ofende, não me magoa, não me traz rancor, me alimenta no bem, e me alimenta no perdão, e me alimenta no amor. Muito obrigada.